Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil. Preparei para vocês aqui um corte do canal da ESPN Brasil com Pascoalzinho aí, companhia aí, trazendo tudo aí sobre o Bruno Henrique, a homenagem de Bruno Henrique e também novidades aí do mercado da bola do Flamengo. Oswaldo Pascoal, o Flamengo, estamos no dia 19 de março, portanto meados do mês de março, o Flamengo já festejou 2 títulos da Supercopa e o Campeonato Carioca, bateu o rival Fluminense na final, uma vitória e um empate. Hoje, reapresentação com a presença de jornalistas e homenagem ao centenário Bruno Henrique. Bruno Henrique alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Mengão. Uma marca expressiva, né? Uhum. Eu acho que ao todo ele tem um pouco mais de 300 jogos e 100 gols com a camisa do Flamengo. Eu acho uma marca expressiva. Bruno Henrique, em 19, ele foi o melhor jogador do Flamengo. É claro que os gols do Gabriel naquela partida contra o River Plate, a conquista da Libertadores da América, marcaram muito, mas o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo naquela temporada. Já que você citou os números do Bruno Henrique, antes da gente botar ele para falar, porque ele deu uma declaração hoje sobre essa homenagem, vamos mostrar os números gerais do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo: 288 jogos, 100 gols, 52 assistências, 15 títulos, quer dizer, 152 participações de gol em menos de 300 jogos. Com menos de 2 jogos ele participa de um golzinho. E teve um período longo da carreira dele que ficou fora também por conta da lesão, sim, da recuperação e tal. Então o Bruno Henrique é um baita jogador e no Flamengo, poxa vida, ele teve uma proposta para jogar no Palmeiras, né? Não era uma proposta simples, sim, era um monte de proposta. Sabe que aquele monte de proposta? O Palmeiras fez um monte de proposta para ele. Você estava convicto que ele ia, uma proposta generosa. E havia uma expectativa no Palmeiras que ele fosse aceitar. Você estava convicto. Mas falou mais ele jogar no Flamengo. Uhum. Ele respeitou muito o Flamengo, a camisa do Flamengo. Achei um gesto até bonito dele. Acho 100 gols, a comemoração, a entrega da medalha para ele, do quadro dele de 100 gols. Acho que o Flamengo faz uma homenagem justíssima para um baita jogador. É uma referência para o time do Flamengo. Fale, Bruno Henrique, a gente quer te ouvir. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível. Eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê. Eu consegui, cara. Eu venci. O negócio foi tocante mesmo. Falar em abençoado, Zinho, se eu te pedir a seleção de todos os tempos do Flamengo, você vai terminar essa escalação com o Bruno Henrique no ataque? Cara, pelas conquistas, pelos títulos, aquilo que a gente estava falando de definir o que é ser melhor, o que é ser maior, né? Eu acho que, tecnicamente, habilidade, vão ter jogadores até que têm melhor potencial que o Bruno Henrique. Mas a história está aí. Tudo que ele fez no Flamengo, cara, né? A dedicação, o empenho e os números. Tá, o cara, 288 jogos, 100 gols, 50 e poucas assistências, 15 títulos. Ele com a Arrascaeta, os maiores vencedores da história do Flamengo. Local de destaque muito grande, né? Um abraço à nossa audiência toda, né? Pessoal lá da Fla Prado, da Bahia, está nos assistindo aqui, o Tito, um abraço para ele. Antes, o pessoal da torcida do Palmeiras, que eu tenho ligação, também me mandou um abraço aqui para o Jean Oddi, para o Pascoal, né? A galera lá do consulado do Palmeiras em Vilhena, em Rondônia. A audiência é ótima e, assim, todo mundo fica emocionado com as palavras do Bruno Henrique, porque realmente
O cara com a idade que ele tem no futebol, por mais que tenha a ciência muito evoluída, como ele falou, os clubes com a estrutura maravilhosa, realmente existe, mas quando o jogador tem uma lesão depois dos 30 e ele já está com 33 para 34, há uma dúvida. Como vai ser essa volta? Como, sabe? E o Flamengo contratou muitos jogadores para a função dele. O Everton Cebolinha, que acabou até ganhando a posição. Ele ficou no banco quando voltou. Depois chegou o Michael, né? Aí vem o Plata, que joga dos dois lados. Aí o treinador pode mudar o sistema de jogo. Inclusive, quando ele ficou machucado por um longo tempo, jogou Gabigol e Pedro e foram campeões da Libertadores. Não é? Então, assim, muitas dúvidas aconteceram. Inclusive, vem a proposta do Palmeiras, que o Pascoal citou, muito alta, bem mais alta do que ele ganha no Flamengo. Mas ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão, ele acreditou, por isso veio essa emoção dele. E eu acabo também, a gente acaba se emocionando, porque eu fui ex-atleta e sei o que ele passou. Então, ele acreditou de continuar no clube que deu essa oportunidade para ele conseguir tanto na carreira dele. Ele teve um bom momento ali no Santos, mas assim, a lembrança da carreira do Bruno Henrique vai ser no Flamengo. Porque ele falou, começou com 21 anos. Hoje os moleques com 16 anos já está fazendo contrato, com 17 já são vendidos, espera completar 18 e vai embora. Então, olha a história do Bruno Henrique no Flamengo, merecidamente. Eu, particularmente, gosto muito do Bruno Henrique. Acho ele um cara de grupo. Ele quis ficar no Flamengo, ele quis continuar no Flamengo. Ele aceitou uma proposta menor para continuar no Flamengo. Ele se adaptou ao Flamengo, ele abraçou. Ele ganhou o melhor da América. E a questão é que, se você comparar a postura profissional destes dois especificamente, não dá nem para saída, né? Bruno Henrique, já falei, tudo que ele fez para voltar do jeito que voltou. O Gabigol, a gente não precisa se estender muito para lembrar de como ele se comportou nos últimos anos. Então, eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que o Bruno Henrique acaba sendo maior ou mais importante nesse período. E acho que a disputa talvez pudesse se dar com o Arrascaeta, que é um cara que sempre esteve ali. Tem os mesmos títulos, 15. Isso. E também muitos problemas físicos. Aí não é aquela coisa de longos períodos, mas problema físico. Ficar fora 2 jogos, ficar fora 3 jogos. Então, assim, nem sei se a gente for comparar o número de jogos de 2019 para cá destes dois, como é que é a comparação. Acho que não é uma escolha difícil, mas para mim, parando para pensar e olhando para os feitos e olhando para o profissionalismo do Bruno Henrique, eu acho que ele é o principal símbolo dessa era absolutamente vencedora do Flamengo. E por tudo isso que você acabou de falar, mesmo ele no final do ano, completando 35 anos, a gente pode tranquilamente aspirar ainda, sei lá, 2, 3 anos fortes dele. Porque ele é uma fortaleza, né? Não, ele é um cara fisicamente privilegiado. Ele é muito forte fisicamente e ele é muito dedicado, né? Essa é uma coisa que as pessoas... Não é aquele cara que você falou, vai chegar nos 38, vai descer o Bruno Henrique não tem preguiça, o Bruno Henrique não joga pouco. Assim, eu vou jogar só um pouquinho hoje. Não, ele joga a vera todas. Ele joga valendo todas. Ele não é um jogo mais importante como um jogo menos importante. Ele entra a valer em todas as partidas. E esse é o tom. Eu concordo com o Jean. Eu acho que ele a marca, claro, o talento do Arrascaeta é um talento que se sobressai pela qualidade individual dele. Mas a marca do jogador valente, do jogador raçudo, do jogador que vai em todas as bolas e não tem medo de jogar com a camisa do Flamengo, aí eu fico com o Bruno Henrique como um grande destaque. Tem uma dupla no Flamengo que deu um encaixe, pelo jeito, muito bom, né? O José Botto, que você falou agora há pouquinho, e o Felipe Luiz. Parece que eles se deram realmente muito bem. Hoje, o Botto falou... Com certeza que, em termos de estética, não é? Como diria o meu conterrâneo Jorge Jesus, a nota artística... somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo, tão ofensivo, tão de risco como o nosso.
Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, isso ninguém sabe. Mas que neste momento não é fácil ver uma equipa que joga um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi algumas mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como nós jogámos, embora não o resultado tenha sido um empate, estavam completamente deliciados com a forma como jogamos. Eu tenho poucas dúvidas que não vá ter, tenho muito poucas dúvidas. A qualidade tática do jogo dele, a riqueza tática do jogo dele, depois, se somares a isso os resultados, que são, como é óbvio, importantes, já chama a atenção do futebol europeu, principalmente os europeus que já estão de olho nele, achariam que ele não era um treinador preparado. Não, até porque para mim o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League, mas além disso, o modelo de jogo que o Flamengo tem pouco a ver com aquilo que é a maioria das equipas da Premier League. Tem a ver com 3 ou 4 equipas da Premier League, não tem a ver com o restante. Um dos treinadores interessados no trabalho do Filipe Luís na Europa é o Roberto De Zerbi, treinador do Olympique de Marselha, que trabalhou com o José Boto. Ele, não sei se foi hoje de manhã ou ontem de manhã, entrou em contato com o José Boto para discutir taticamente esse time do Flamengo. Zinho, você acha um exagero colocar o Flamengo como superior a 70% dos times que disputam o principal campeonato nacional de clubes do mundo? É incomparável, né, gente? Olha, assim, eu entendo, assim, eu também estou muito, muito feliz de ver o Flamengo jogar. É gostoso ver o Flamengo jogar do Filipe Luís. A intensidade, inclusive, o Flamengo começa a tentar se preparar para atender às exigências de jogo que o time do Flamengo de Filipe Luís dá de trabalho, né, para departamento médico. Qual é a grande dúvida? Se os caras vão aguentar uma temporada toda com tamanha intensidade de jogo. Espero que sim, porque ele vai ter reforços. Essa parada aí, então tem jogadores para voltar, vai ter mais opções, e com mais opções dá para mesclar, e já mostrou que um time alternativo do Flamengo, porque o time que ganhou, o ataque do Flamengo ganhou, não é o titular que ganhou do Fluminense. Você pensar que Pedro está fora, Bruno Henrique estava fora, o Cebolinha estava fora, então assim, tinha muito... Jogou na frente ali Luiz Araújo, o Plata improvisado como um centroavante, né? E o Gerson pelo lado direito. Então, assim, acredito que o Filipe Luís vai conseguir manter um nível de jogo, porque ele vai ter opções. Quem está mais desgastado, mescla aqui, mescla ali, e mantém o mesmo nível, porque o elenco é muito bom. Agora, eu te confesso que eu não gosto muito dessas comparações, porque, assim, o Flamengo teria que jogar lá na Premier League. Sabe, assim... 70%, são quantos times? 20 que tem, né? Uhum. Então, assim... Melhor que 14. Alto. É melhor que 14, ele disse, que 70%, né? E ele disse que jogar como o Flamengo, 3 ou 4 jogam com a mesma intensidade, com a mesma pegada do Flamengo. Quer dizer, botou o Flamengo... Super Mundial vai tirar muito essa dúvida. Vai responder. Até porque não é um jogo só, né? Acho que assim, são alguns jogos, pelo menos 3. Eu acho o seguinte, primeiro que eu acho o Boto muito bom. Ele é um cara que fala sobre futebol sem o populismo com o qual o torcedor do Flamengo estava acostumado. Então, ele não é que ele está falando para agradar ou para... Pelo que eu entendi dessa declaração, ele está se referindo a como o Flamengo joga e não exatamente a força do Flamengo se ele fosse colocado na Premier League. Até porque, para dar um dado, agora eu não me lembro exatamente a posição, mas a Deloitte fez essa brincadeira, e aí usando também faturamento, né, para você tentar entender um pouco em que lugar o Flamengo estaria, ou outros clubes estariam. Foram até 2 exercícios diferentes, né? Um baseado em jogo, em qualidade de jogo. Eu não vou nem entrar nessa, eu vou falar do faturamento. O Flamengo estaria hoje entre os times da Premier League na 16ª,
17ª colocação, olhando para faturamento. Porque os times da Premier League ganham muito dinheiro. Então, do ponto de vista de potencial de investimento, de qualidade de jogador e tudo mais, por mais que o Flamengo seja um time muito forte, e acho até que sobra do ponto de vista de potencial aqui nas Américas, dizer que ele estaria, sei lá, na quantas posições, acima de 15 times. Melhores do que o Flamengo. Assim, indiscutivelmente melhores do que o Flamengo. O Liverpool tem um elenco melhor que o do Flamengo, concorda? Sim, sim. O Arsenal também. Sim. O City também. Sim. Assim... 3 ou 4, foi o que falou o Boto. Então, por isso que é um incomparável, O Manchester gente. United também, é que não joga. Não, exato. O Chelsea também é que não joga tanto, o Tottenham também não joga. Então, acho que a questão não é essa. Eu entendi que ele está falando muito do que ele está vendo dos jogos hoje. Da tática quanto na intensidade. Então, eu mas... acho que são os dois motivos que promovem essa situação. São contextos completamente diferentes. Então, o time que joga na Premier League joga num contexto, quem está jogando o Campeonato Carioca está jogando um outro contexto. Então, claro que é preciso ter calma e tudo mais. Mas acho que ele está falando do prazer de ver jogar, de ver o time em campo. Em relação às forças e tudo mais, como o Zinho falou, você vai ter o Super Mundial, não é nem que dê para... Mas vai dar para dar uma balizada. Isso, você vai dar um gostinho ali para a gente tentar fazer alguma comparação. Mas acho que o importante para o Flamengo, declaração dos 70% ou não à parte, é que o Flamengo está muito, mas muito mais bem servido hoje de vice-presidência de futebol do que estava até o ano passado. Então eu acho que agora talvez a gente possa ver todo o potencial do Flamengo ser de fato executado a partir dessa temporada. Como ele disse, não sabe se vai ganhar tudo ou não, mas que tende a ser um time mais forte. Eu só queria agradecer ao Boto, porque senão fico eu só falando que o time do Flamengo é incomparável. Só eu falo que o Flamengo é incomparável. Aí, agora o Zinho é obrigado a escutar isso e ficar na dele, porque o Boto falou que 3 ou 4 jogam melhor do que o Flamengo na Premier League. Entendeu? Agora... Boto. Obrigado, Boto. É o incomparável. Se é incomparável, então o mérito do Felipe não é tão grande. Se é tão melhor que os outros. O estilo de jogo é todo por conta do Felipe. A pegada do time do Flamengo é tudo por conta do Felipe. E a arrumação do time do Flamengo tudo por conta do Felipe. Vamos colocar aquela relação. O elenco é o melhor da América do Sul, longe. Com títulos conquistados no Flamengo. E é claro que eu estou brincando, tem muita virtude, muito mérito do Felipe Luiz. Puxa vida. Como disse agora há pouquinho o Jean Oddi, de 2019 para cá, apesar do Flamengo ter sido avassalador nas conquistas, poderia ter sido ainda mais se não fosse alguns trabalhos que efetivamente não rolaram, não deram certo. Mas olha lá o Felipe, 170 dias no cargo. Alguns não, né, Plihal? Se você perguntar para o torcedor do Flamengo... Jorge Jesus, deu muito certo. Domenech, errado. Então. Rogério, deu certo. Não, então, mas o certo, eu queria usar um outro critério, Plihal, que é, pergunta para o torcedor do Flamengo, de qual destes técnicos você tem saudades? Jorge Jesus. Só o Jorge Jesus. Só o JJ. É impressionante isso. É impressionante. Dorival, talvez um pouquinho. Vitor Pereira. Lembra delezinho? Dorival, eu digo pelo período. Sim, acho que o que ele fez... Uma boa lembrança. São Paulo. Ele sai campeão, né? São Paulo que hoje falou que... Libertadores e Copa do Brasil. Exato. Hoje o São Paulo, numa entrevista, disse que quando houve a agressão ao Pedro no vestiário do Flamengo, ele perdeu o elenco. Mas todo mundo sabia disso. Ele não precisava falar, porque a gente já sabia no futebol brasileiro. Mas o que é a natureza? O Fábio Santos trabalhou com essa comissão técnica no Atlético Mineiro. Ele me falou que o cara mais gente boa da comissão é justo o preparador físico que deu a porrada no Pedro. Então, você vê era o cara mais, assim, amigo do jogador. Porque o Fábio Santos é muito gente boa. Isso é verdade. Não é muito parâmetro. Você tem razão. O Fábio Santos é um cara espetacular. Agora, dessa relação de todos o Fábio Santos é espetacular. Domenech. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e a torcida do Flamengo diz que foi campeão apesar dele. Não é com ele, apesar dele foi campeão. Mas nessa relação aí, cada um tem uma nomenclatura até você chegar no... Mas aí só para fazer... Não é possível que todos esses técnicos de características diferentes, com carreiras consagradas, uns mais, outros menos, que todos fossem ruins, que todos... Então, é óbvio que... Qual foi o pior para vocêzinho? O piorzão? Já sei. Vitor Pereira. Olha, tem uma briga boa aí. Tem uma briga boa. O Paulo entre Souza. Domenech, Paulo Souza e Vitor Pereira. São Paulo escapou?
Não, é que eu tô botando na ordem, né? O São Paulo entra também. Olha, eu vou te falar a verdade. Acho que um cara daí, desses todos, o Rogério Ceni ganhou.